Karen secretamente me filma correndo e mostra o vídeo para o meu chefe. Recentemente passei por uma apendicectomia de emergência, e a recuperação tem sido lenta. Tive que me afastar das minhas próprias atividades esportivas, mas pior ainda, do treinamento no programa esportivo infantil com o qual estou envolvido. Essa experiência me fez recuar e perceber que construí minha identidade inteira em torno de ser ativo e saudável. Então o impacto que minha saúde sofreu por estar doente e o processo de cicatrização me fizeram sentir perdido. Tenho trabalhado para recuperar a alegria que costumava sentir com o exercício, sem pensar. Ah, você costumava ser tão mais rápido nisso. Sua técnica costumava ser muito mais forte. Você não se encaixa mais. Ou qualquer outra coisa e apenas aproveitar independentemente do meu nível atual. Mas ironicamente, a ansiedade de não conseguir fazer o que costumava dificultou a recuperação dessas habilidades. Isso me deixou autoconsciente ao fazer exercícios em espaços públicos, mas aos poucos estava superando isso já que meus amigos me convenceram de que as preocupações eram apenas coisas da minha cabeça. Não há outra maneira de voltar a essas atividades a não ser treinando. Então, apesar da ansiedade, comecei a correr novamente assim que os médicos aprovaram. Fui à pista local e fiz algumas voltas lentas todas as manhãs aumentando a velocidade a cada poucos dias. E só recentemente recebi autorização para adicionar alguns sprint treinamento de força com peso corporal. Às vezes havia outras pessoas na pista, mas eu não percebia muito porque eu corria com fones de ouvido e tentava me desligar nas sessões mais leves. Porém, eu não fazia ideia de que meus amigos estavam errados. Não estava tudo apenas na minha cabeça. Eu estava sendo observado e o que é pior, sendo julgado. Meu pior pesadelo absoluto nessa fase de reconstrução da minha força e velocidade. Na sexta-feira, enquanto estava me preparando para o treino no programa infantil, o treinador-chefe me chamou para o escritório porque uma mãe havia reclamado. Uma mãe que eu não conhecia muito bem estava lá e ele disse que ela tinha reclamações específicas sobre mim. A reunião quase não aconteceu por causa da recusa inicial de Karen em colocar uma máscara obrigatória em nossas instalações por enquanto, mas eventualmente o desejo dela de me delatar pelo que quer que ela achasse que eu estava fazendo foi mais importante do que as liberdades dela de infectar a todos. Eu estava um pouco nervoso como qualquer pessoa que é chamada para uma reunião com o chefe por causa de uma reclamação. Mas achei que fosse um caso clássico de meu filho deveria jogar mais, ou eu sei que meu filho tentou como meio-campista, mas quero que ele mude para a defesa. Aquele tipo de coisa de as regras não se aplicam a mim. Mas em vez disso me sentei no escritório e Karen mostrou ao meu chefe um vídeo meu correndo na pista. Ela filmou de longe. A pista é cercada por arquibancadas estilo estádio. Fiquei horrorizado, tanto porque ninguém nunca se acostuma totalmente a se ver em um vídeo, quanto porque eu estava apenas envergonhado de como estava lento. Mas o mais importante, porque uma pessoa desconhecida estava me filmando enquanto eu corria no meu tempo livre em uma instalação privada. Em seguida ela explicou que o filho dela de 8 anos, um dos jogadores do meu time estava me ultrapassando no vídeo e insistindo que os treinadores precisam manter um padrão atlético mais alto do que os jovens jogadores se quiserem prepará-los para times universitários. Novamente, o filho dela tem 8 anos. Aparentemente às vezes o filho dela estava correndo na pista enquanto seu filho mais velho estava treinando em um campo próximo. Eu nunca percebi pois a criança ainda é relativamente nova e eu não presto muita atenção às outras pessoas na pista. Meu chefe explicou pacientemente mas com firmeza a Karen que minhas habilidades físicas não são preocupação dos pais e que todos os funcionários são cuidadosamente gerenciados pelos treinadores-chefe que entendem cada situação única e o que é apropriado, e que seu filho não seria afetado. Karen continuou dizendo que eu estar fora de forma provavelmente estava relacionado ao motivo pelo qual eu tinha tirado tanto tempo de folga ultimamente. Bem, tecnicamente sim, é porque eu estava no hospital. E ela reclamou que a mudança de pessoal não é boa para as crianças. Meu chefe reiterou mais uma vez que os treinadores-chefe não haviam mudado nem tirado tempo de folga, e que eu ainda era um dos mais habilidosos na área em que eu instruo. Então essa não era a preocupação dela. Ela perguntou se havia alguém mais com quem ela poderia falar, mas ele explicou que ele era o proprietário e fundador do programa. Então não havia. Eu sabia que meu chefe estava evitando intencionalmente mencionar o que havia acontecido comigo ou mesmo insinuar um problema de saúde para proteger minha privacidade, mas pensei que talvez ser transparente com ela mostrasse o quão ridícula ela estava sendo, e mantivesse as mensalidades dela em nosso programa durante um momento difícil para clubes esportivos. Mas quando expliquei ela simplesmente se virou para o chefe e disse: Bem, talvez você devesse dar uma licença a ele até que ele se recupere e contratar um treinador saudável por enquanto, porque meu filho precisa de alguém lá fora que possa acompanhá-lo. Meu chefe respeitou o que eu estava tentando fazer, mas deixou claro que não seguiríamos essa estratégia para evitar estabelecer um precedente de compartilhar as circunstâncias pessoais dos treinadores. Explicar a ela por que as pessoas tiram folga ou qual é o estado de saúde delas não é preocupação dela, porque o programa cuida disso e toma decisões apropriadas. Ela continuou reclamando mas o treinador finalmente disse a ela que precisava voltar para o campo, para o filho dela e para as crianças dos outros. Ela começou a sair fisicamente, mas continuou reclamando que não estava satisfeita e não recomendaria nosso
programa para outros pais. O treinador não estava prestes a ir embora. Em vez disso, ele a parou no lugar e disse que se ela fosse pega vigiando ou assediando qualquer membro da equipe novamente, ela seria permanentemente banida do programa, sem jogos ou treinos, sem eventos sociais da equipe, sem presença em nossas instalações e sem clemência. Então foi bem satisfatório. O filho dela é um bom garoto, e fico feliz que as consequências tenham se concentrado em expulsá-lo em vez de limitar as oportunidades dele de se divertir jogando. Então nós saímos e tivemos um ótimo, feliz e seguro treino. No entanto, esse evento ainda foi bastante perturbador para mim pessoalmente, e nunca vou esquecer aquele vídeo desanimador de mim correndo. Mas no fim das contas foi reconfortante saber que os outros funcionários estão ao meu lado. Deixar Karen para trás é apenas mais um passo na minha jornada de recuperação.